Olá! Já Olá, estamos. pessoas incríveis! Olá, quem nos está a ver! Olá, quem ainda não chegou, mas que vai chegar! Olá, quem nos vai ver depois! Yeah. Hoje estamos no nosso episódio 1 de Centra Cenas, porque o piloto correu tão bem, não é? Yeah. Foi mega lucrativo, né? Só estamos aqui outra Então, vez. como o piloto correu tão bem, nós achámos que valia a pena continuar. E hoje trazemos alguns assuntos que queremos falar, até porque este último mês foi um mês de muitas coisas a acontecer e é muito importante nós pautarmos essas coisas. Temos pessoas que não estavam aqui da outra vez, Sara e Sara. Hello. Mas continuamos com Diogo, com João e comigo, com a Alexa, da PAD, Coimbra, LGBT Leiria e eu, do Clube SAF. Yay! Se ainda não seguem estas pessoas, estes coletivos, vão lá seguir. Este pessoal faz um trabalho incrível e, portanto, bora lá! Sim, deixar o like. Então, hoje, antes de mais, queríamos falar sobre pessoas não binárias, certo? Porque no dia 14 foi o dia das pessoas não binárias e parece que ainda há muitas questões sobre o que é isto do não binarismo. Alguém quer começar? Opa. É um tópico muito grande, não é? Tipo assim, um bocado super abrangente e o caralho. É um termo que abrange muita coisa, não é? É muita coisa para falar, assim. Há muita coisa para existir. Opa, eu posso tentar dar tipo um heads upzinho sobre o que é que nós consideramos atualmente, ou pelo menos no âmbito do ativista, o que é um corpo não binário, primeiramente. Um corpo não binário, ou uma identidade não binária, uma identidade de género, tal como ser cisgênero ou transgênero. Aliás, não binário é uma das pequenas e inúmeras parcelas de identidade de género que cai dentro do termo umbrella trans, não é? E quando nós dizemos não binário, estamos precisamente a falar sobre corpos que se materializam fora do binarismo de género. O binarismo de género é aquilo que comercialmente e patriarcalmente nos foi ensinado desde tempos antigos, que homem é homem, mulher é mulher e que não existe nenhuma nuance, nem nenhum tipo de exploração, nem nada ali à volta. E o pessoal não binário são pessoas que se identificam com as suas entrelinhas ou os seus exteriores, ou seja, serão corpos que poderão existir como um misto dos dois, completamente isolados destas ideias antigas de género, ou uma ideia completamente diferente e nova, que não entra neste diálogo de poder que é o que é ser homem e o que é ser mulher. E é uma identidade super válida. O termo válido é um bocado estranho na minha cabeça dizer, porque todas as identidades são válidas, mas é algo que ultimamente nós temos trabalhado muito, principalmente entre os ativismos trans, porque não só temos factos históricos, não é? E sociológicos reais, que não só tipo, concretizam a identidade não binária como não sendo uma coisa que nós tiramos do bolso de trás aqui há 5 minutos atrás, mas sim é uma cena que está implementada em imensas culturas à volta do mundo, mas também como uma identidade que deve ser não só aceita dentro dos grupos ativistas, principalmente grupos transfeministas, grupos antifascistas, etc., mas também como uma identidade que faz parte também do poço que foi o início da luta LGBT nos anos 60 e nos anos 70. Se bem que se calhar naquela altura não falaríamos sobre não binarismo, ou não binariedade, ou como queiram dar este termo geral, se calhar falaríamos em outros termos. No entanto, nós, pessoas não binárias, tal como as pessoas trans, tal como as pessoas, tal como pessoas cis, como pessoas que não sejam brancas, etc., estivemos sempre tipo, aqui na frente. E agora estamos à procura de um espaço para podermos falar mais abertamente sobre estes tópicos. E é isto. Sabem, uma das coisas que para mim é bem importante, e não sei se vocês conseguem me ajudar nisto, é
como é que a gente explica a pessoas mais velhas ou a pessoas mais conservadoras, vá, este tipo de nomenclatura, este tipo de identidade, este tipo de ser, não é? Porque depois há muito, ou seja, não sei se vocês passam por isto ou não, mas se isto é uma questão que vos acontece algumas vezes ou não, mas a mim acontece muitas vezes, tipo, lá vêm estas pessoas agora a falar de não binário, tipo, sabem? E às vezes há alguma dificuldade em conseguir falar de uma forma que seja mais ou menos simples, não é? E que as pessoas possam também, ao mesmo tempo, entender e não ter uma reação tão tipo, here we go, né? Outra vez incluir estas pessoas, tipo, ou ter que mudar o nosso discurso para não sei quê. Então, às vezes o que é que... Às vezes não é ter uma forma simples, mas é se vocês conhecem ou se vocês usam alguma forma mais ou menos simples de explicar esta identidade, né? Esta forma de ser e de estar no mundo, que seja entendível, ou que seja respeitosa, ou que seja, não é? A pessoas mais conservadoras, ou a pessoas que não a entendem, ou pessoas que não a querem entender, não é? Epá, Eu acho que é mega complicado. Eu acho que até muitas vezes com pessoas mais jovens isso acontece na mesma. Eu acho que o desafio não é só para os mais velhos, até porque também há conservadores mais novos e às vezes o desafio ainda é maior. Eu acho que um dos truques também pode ser que funciona às vezes com algumas pessoas, é dar exemplos de pessoas que eram conhecidas no passado. Sei lá, se vamos falar no Michael Jackson, se calhar provavelmente na sua altura só esse termo ele considerava se calhar não binário, ou não, porque também é uma confusão na cabeça dele. Eu acho que se calhar por aí falaríamos mais do David Bowie, provavelmente. Sim. Yeah. Do David Bowie, da Marlene Dietrich, dessas figuras pode-se dizer pop culture, porque efetivamente é pop culture. Porque elas brincavam com género, estás a ver? É mais tipo por aí. Mas eu percebo a ideia ou tipo Freddie Mercury, estás a ver? Tipo, se calhar o Freddie Mercury até será. Assim, Freddie Mercury, não sabemos de todo se ele autodeterminava como não binário, no entanto, era uma pessoa que brincava muito ali com os limites, não era? Da expressividade de género. Então, eu não tenho nenhuma tática para explicar às pessoas. Aliás, eu até nem sou a melhor pessoa para estar tipo, a explicar o que quer que seja a pessoas, porque eu sou um bocado violento às vezes a falar com elas, um bocado também por mecanismo de defesa. Mas pegando, por exemplo, se calhar eu pegava tipo no Freddie Mercury e dizia, olha, estás a ver tipo o Freddie Mercury no videoclipe do esqueci-me da música agora, pessoal. I Want to Break Free. Do I Want to Break Free, obrigado. Estão a ver o Freddie Mercury por aí? Pronto. Agora imaginem isso, mas numa pessoa que vocês veem todos os dias. É esta a expressividade que estamos a ver aqui tipo todos os dias. É este dançar entre coisas. Isto é tipo a linha C de todas as linhas, estás a ver? Mas acho que, tipo, pronto, a partir daí acho que é tipo uma boa maneira. Mas eu nem sequer sei se, agora estou a pensar, nem sequer sei se o Freddie Mercury é um bom exemplo. Está a ver, este tópico é tão difícil. Vocês, Saras, têm alguma sugestão? Yeah. A identidade de cada um é difícil de caracterizar, só cada um o pode fazer, não é? Sim, eu acho que lá está. Mas eu acho que para nós que biologicamente nascemos mulheres, é muito mais fácil viraste para uma pessoa e dizeres assim, estás a ver, olha, sempre houve Maria Rapazes, ok? É uma forma simples de tu explicares às pessoas, eu não deixo de ser a pessoa quem sou, eu sou a Sara, e mesmo que não fosse a Sara, seria a pessoa que sou, e isso não impede de eu ser quem sou, porque me identifico de maneira A, B, C ou D. Por isso, não deixa de haver... sempre existiu, se calhar nunca lhe demos foi nome a isso, e acho que hoje em dia é necessário atribuir um nome às coisas. De certa forma às coisas, até porque nós todos temos uma certa necessidade de pertença, e todos nós temos a necessidade de sentir que não somos os únicos no mundo, e dar o nome às coisas faz parte desse processo de pertença.
que nós todos necessitamos em tudo. É por isso que nós temos países, não é? Nós somos todos portugueses, porque nós precisamos de pertencer a alguma coisa, pertencer a algo maior e a um grupo. E ser não binário também, existir a palavra não binário para identificar um grupo, um coletivo de pessoas é necessário. E eu percebo que para quem está de fora, quem nunca ouviu estes termos, é tudo muita novidade e temos muitos termos e cada vez vamos ter mais termos, porque cada indivíduo é singular da sua maneira, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de pertencer a um grupo e de se identificar e de conseguir traduzir aquilo que sente e aquilo que se identifica de uma forma mais uniformizada, de maneira que as conversas consigam fluir de outra forma. Eu acho que em termos de tática, eu acabo por não ter tática nenhuma, não é? Porque, ao contrário do Diogo, eu não falo, por isso eu caio no erro oposto, é simplesmente não. Yeah. Não. Eu percebo. Não é consigo. legítimo. É isso. Legítimo. Olhem, a Cláudia disse no chat no Facebook, daqueles exemplos que nós estávamos a dar pop culture, da Annie Lennox. Man, que real, super. Yeah, Annie Lennox, Annie Lennox, yeah. Annie Lennox, bro. Acho que quem é realmente conservador vai haver sempre dificuldade em entender, quer arranjemos termos simples ou não. Sim, mas eu digo isto é mais complicado ainda porque não querem entender. Acho que é um bocado por aí. Yeah. Sim, mas é que eu digo isto é porque há pessoas que efetivamente é mais por uma questão de eu tipo, já estou tipo, sem perceber, mas explica-me porque eu quero entender. Há pessoas que efetivamente são conservadoras porque não conhecem outras coisas. Portanto, nós não estamos a falar de pessoas que são discriminatórias à partida, são pessoas que vêm sem o conhecimento, estás a perceber? Tipo, acontece muitas vezes de quando trago determinados termos e as pessoas ficam tipo, nunca tinha ouvido falar nisso, explica-me lá isso melhor. E é do género, não, para mim só existem homens e mulheres, tipo, o que é que isso quer dizer exatamente? E depois tu até explicas e a pessoa até fica, nunca tinha pensado sobre isso. E eu adoro o tema, a ideia do Maria Rapaz, porque eu acho que é uma linguagem super simples para as pessoas entenderem que primeiro, a não-binaridade tem a ver com muitas coisas, não é? E se nós pensarmos em mulheres butch, tipo, as mulheres butch não são binárias, tipo, porque mesmo que não, em termos identitários, não o façam de uma forma, como é que se diz? Nem sei bem dizer, não é? Ou seja, não mudei o pronome, não, porque depois também acho que há outra discussão que é, as pessoas muitas vezes têm dificuldades em entender porque depois têm receio que isto signifique que têm que mudar a forma como falam com as pessoas e não o fazem da forma correta e depois também as põem num papel assim um bocadinho desconfortável e tudo o que é desconforto também é tipo, ai, que canseira, não é? Ai, que dificuldade. E então eu também queria trazer essa discussão que é, o que é que a gente diz às pessoas que se recusam, por exemplo, a pensar ou a falar com uma linguagem inclusiva? E o que é isso? Okay. Opa, é assim. Esse tema é complicado. Isto vindo de um... Esse tema é super complexo. Isto aqui vindo de um linguista amador, pessoa que ama texto. Como é que tu explicas a linguagem inclusiva? Opa, é assim, primeiro de tudo, acho que a maneira mais fácil nós podemos explicar esta pluralidade de corpos e esta pluralidade de identidades é tentar primeiro construir tipo ferramentas discursivas, ferramentas de fala, não é? Que permitam generalizar um bocadinho mais a cena, não é? Quando estamos a falar de linguagem inclusiva, estamos a tentar fazer com que não seja tipo só X e Y, mas sim o resto de todas as letras. E a linguagem, como nós sabemos, a linguagem, o discurso, é a ferramenta política mais importante que nós temos sempre na nossa pistola, é a nossa bala favorita. Como é que tu explicas o que é a linguagem inclusiva? É assim, tentas apelar sempre, tipo, imagina, não achas que é mais fácil dizer, tipo,
bom dia a todas as pessoas, do que estás a dizer bom dia, senhores e senhoras, tipo, não te parece assim um bocado patela, não te parece assim um bocado assim, aquele old school que não queremos, estás a ver? Tipo, um bocado por aí. E, tipo, ou tentar, tipo, dizer, olá pessoal, estás a ver? Tentar, tipo, apelar às pessoas para usarem palavras que estejam no seu léxico, né? Que estejam dentro das suas gírias, e que elas próprias, tipo, falem em grupo e não necessariamente em sectarizações desse grupo, né? Tipo, obviamente, nós estamos tão bros e cis, estás a ver? Tipo, isto, pronto, estamos a sectarizar. Se mandarmos só, como é que é, pessoal? Pessoal é gender neutral, né? Tipo, a partir daí. Agora, se quisermos mesmo escavar e falar mesmo que então, linguagem inclusiva é nós tentarmos retirar todas as inflexões e todos os mecanismos linguísticos de género que existam dentro dessa linguagem, ou procurar alternativas aos mesmos. Porque muitas vezes as línguas não têm esse tipo de abertura. Por exemplo, a nossa não tem. A maneira como a nossa está estruturada e a maneira como ela evoluiu, não temos maneiras muito óbvias neutras a nível de pronomes, por exemplo. Nem é muito óbvias, não temos, estás a ver? Não temos. É mesmo muito complicado nós utilizarmos. Por isso, as alternativas que nós usamos são as alternativas que nós vemos em línguas anglo-saxónicas ou assim, que é a utilização de outras letras que permitam dar, tipo, que permitam dar outra prática à palavra, como neste caso o E ou o X na escrita, apesar do X ser um bocadinho mais complicado, porque há uma questão de acessibilidade aqui, associada ao pessoal que... E de leitura, mesmo sim, de leitura, sim. Por isso, eu sou mais apologista do E, porque o E é fácil, em vez de dizer todos ou todas, o todes, é mais concreto, né? Do que propriamente o X. Aliás, tu com o X tu já lias todos de qualquer forma. Já era tipo, a leitura era todas, só que quando estamos a falar de pessoal invisual, pessoal que precisa de ferramentas para poder conseguir tipo, perceber, não é? Uhum. As suas ferramentas, tipo do text-to-speak, vai passar pelo X e vai estar lá. Bro, o que é isto? Estás a ver? Então é por aí. Mas, primeiramente, se calhar, para pessoas que não estejam tão, tipo, sei lá, eu não quero dizer mente aberta, porque também é um tópico aqui que também coça aqui atrás na cabeça e que me deixa, o que é uma mente aberta? Não sei o que é isso. Mas para pessoal que se calhar não sabe mesmo, como vocês estavam a falar há pouco, nunca teve este tipo de conversa, etc. Em vez de estarmos tipo aqui, tipo, de carroça, toda aberta, toda pronta para andar para a frente, mandar tudo à frente a andar, olha, em vez de se calhar dizer todos e todas, se calhar vamos dizer pessoal, ou maltinha. Eu gosto muito do maltinha. Maltinha é bonito. Malta, em geral. Yeah. Olá, malta, tudo bem? E começar a apelar, nem é tanto a apelar, é construir mecanismos onde é que nós estamos com os nossos grupos e etc., onde é que conseguimos aos pouquinhos fazer com que estas coisas vão divergindo, né? E começamos a utilizar uma linguagem e uma maneira de nos expressarmos mais inclusiva. Porque a linguagem não é só nós falarmos, também é a maneira como nós interagimos uns com os outros. Por aí. Yeah. Ainda assim, no que eu acho em relação a isto, há muitas maneiras também de dar a volta ao discurso, mesmo em português, que é extremamente orientado ao género. Há muitas maneiras de dar a volta. Acho que o truque é tentarmos no nosso dia-a-dia incluir, lá está, formas de sermos mais inclusivos. Aos poucos, a moda vai pegando, diga-se, né? Se começarmos por nós a ter um discurso mais inclusivo, as pessoas acabam por aderir com mais facilidade, não é? Mas mesmo isso acontecer. Mesmo sem entrar na discussão do E ou do X, tu consegues ser inclusivo. Lá está, a questão da maltinha, puxar um bocadinho pela cabeça e... Exato, por isso é que eu disse a cena de, antes de estarmos aqui com a carroça armada, se calhar temos estas coisas que são mais fáceis e que já pertencem ao léxico geral, não é? Principalmente geracional. Toda a gente, lá está, é mais... não diria acessível, mas é mais fácil das pessoas perceberem, interiorizar. Camarada é neutro. Camarada é neutro. Sim. Tens imensas, equipa, eu acho que um dos grandes... Desculpa, Sara. Não, eu estou a falar nisso, porque um dos grandes desafios é na linguagem mais formal, que é utilizada no trabalho ou na televisão, em que aí não há linguagem inclusiva nenhuma, em que só se fala em géneros e pressupõe-se que aquele é o público masculino ou feminino X. Eu acho que o truque é nesse, é presumir que não
que não é nenhum daqueles e que são todos ao mesmo tempo. E pronto, é uma ideia, mas é sempre complicado, claro, mas há truques. É o caso, é pensar antes de falar. É isso, Exato. Exatamente. eu basicamente... E depois, quanto mais estranho, melhor, não é? Uhum. Ai, desculpa, Sara. Eu durante quase o tempo todo que trabalho na empresa onde eu estou a trabalhar, é um ambiente extremamente formal, e só quando entreguei basicamente a licença de casamento é que saí oficialmente do armário, por assim dizer, na empresa. Mas sempre usei linguagem inclusiva e menos gender-oriented para falar sobre a Sara, e sempre falei com toda a gente sobre o assunto, e toda a gente sabia que eu vivia com alguém, mas não preciso de atribuir género, a pessoa com quem eu vivo. Eu não preciso dizer ela, eu vivo com ela, eu vivo com a Sara, eu posso dizer a pessoa com quem eu vivo. E é um bocado nesse termo que a gente tem que pode levar, acho que mais a bom porto o discurso inclusivo, porque depois, quando nós começamos a tocar no des e no x e no e, aí estamos a falar de uma forma de um português que ainda não é bem aceito, que não é um português corretamente no dicionário, que ainda não está tão bem enquadrado. São mutáveis de qualquer das formas, não é? Mas é um processo que é mais agressivo para quem não está habituado a ver uma forma de escrita completamente diferente e uma forma de verbalizar completamente diferente do que tu estás a fazer pequenos ajustes na tua forma de construir a frase que fazem toda a diferença do mundo. Eu estava aqui a ouvir e estava aqui a pensar que, por exemplo, quando é dito, quando uma pessoa pode não estar habituado ou habituada, por exemplo, a pessoa não tem o hábito de, não é? E isto é uma forma, por exemplo, uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar muito é esta coisa, por exemplo, os manual do voluntariado. Não é um manual do voluntário ou da voluntária, não, é um manual para o voluntariado. Qualquer pessoa que queira fazer voluntariado vai ter que seguir aquelas regras, não é? Então, eu acho que é mesmo isto, tipo, acho que é mesmo um exercício que quanto mais nós fizermos, mais vai ser uma coisa que, quer dizer, second nature, né? Que a gente nem vai questionar já, porque conseguimos conversar e falar sobre pessoas sem que o género tome a dianteira da conversa. Porque aquilo que nós estamos a dizer é que o género implica aquilo que a pessoa vai trazer, ou aquilo que a pessoa é um pré-julgamento, né? Se nós dissermos que for a pessoa, né, é de género, então, mas e essa pessoa é quem? E isto acontece muito, por exemplo, quando falamos em pessoas racializadas, né? Tipo, os brancos são todos brancos, não é? Mas o preto é sempre o preto, não é? É tipo... não é, pá, não te lembras do gajo, aquele gajo que está sempre, pá, o preto, não é? O preto, tipo, e então é um bocadinho aquilo que nós muitas vezes dizemos, tipo, a gente utiliza uma característica da pessoa, da diversidade da pessoa para a caracterizar. E é bem de género, mas a pessoa pode ser tantas outras coisas, não é? Tipo, é como quando as pessoas dizem assim, tipo, pá, não sabes quem é o Miguel? O Miguel é o gay, aquele gajo que tem não sei o quê, ou este maneirismo, ou aquele não sei o quê. E as pessoas não sabem... sim, quando não dizem paneleiro já estamos nós a ganhar, não é? Tipo, já é mas é neste sentido de dizer, tipo, as pessoas têm muito mais que se lhes diga do que uma característica que nós denotamos como sendo de uma minoria, não é? E entramos aqui já noutras discussões também, que é porque é que nós estamos sempre a olhar para as pessoas por aquilo que as diversifica e não... E isto é quase como, tipo, é super importante para nós sabermos de quem é que nós estamos a falar. Em vez de tentarmos ir em profundidade, não pela diversidade, mas em profundidade. É pá, aquela pessoa que tem isto assim, ou seja, não, temos que ter pouco tempo, então o que é que a diversifica? E isto é exatamente também contrária à ideia de uma linguagem inclusiva, na minha ótica. 100%. Sim. 100%. Sim. Eu uma vez encontrei um documento da União Europeia, da Comissão, em que ensinava linguagem neutra para ser utilizada, e era um bocadinho como tu, Alex, estavas a dizer há bocado, que era um manual de solidariedade. E falavam no, sei lá, e agora não me lembro assim de mais outros termos, mas era o termo geral e não com o género.
E é um bocadinho o truque assim na linguagem neutra. E antes de estarmos a explicar realmente o E e o X e o arroba, whatever, realmente essa é que devia ser ensinada a todas as pessoas. Até porque eu acho que... Desculpa, João. Faz mal, continua. Se começarmos logo pelo E e pelo X, caímos na asneira de sermos ridicularizados mais uma vez, que é uma coisa que não precisamos. Lá está, não queremos isso, é desnecessário. É E introduzir se as nós coisas aos conseguirmos dar a bocadinhos. volta e introduzir aos poucos, se calhar, há menos possibilidade das pessoas pegarem por aí. Acho que é um bocado, lá está, por aí. Yeah. Ok. Não significa tentar aos poucos. Yeah. É menos agressivo para quem está de fora. Sim, Ok. Mas temos também de terminar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Eu acho essa ideia tipo, muito democrata e muito tipo estamos aqui pelo bem, mas a questão aqui é que as nossas identidades estão há séculos a serem tipo, completamente espezinhadas e invalidadas, não é? Eu não sei até que ponto, estás a ver? Verdade. Isto, o que eu vou querer dizer não é estar aqui a discordar convosco, Sara, é mesmo porque é uma cena que eu sinto mesmo tipo, pessoalmente, que é, claro. obviamente eu quero, não é necessariamente implementar, mas pelo menos difundir esta ideia da linguagem inclusiva, mas também, isto também depende do outro lado a quem eu estou a tentar tipo, implementá-la, certo? Se for uma pessoa que obviamente está a ouvir-me com ouvidos e está a tentar perceber, mesmo que não concorda, mesmo que não a use, que esteja a tentar percebê-la e ouvi-la e tentar compreendê-la, é uma coisa. Outra cena é eu estar, tipo, mais uma vez, a limitar a minha expressividade pelo medo do ridículo, quando o ridículo já é tão generalizado e tão, tipo, sempre, a partir do momento que eu acordo de manhã, que eu não vou estar a rebaixar mais, tipo, nesses discursos de poder. Eu não acho isso, tipo... Sim, eu já acho isso... Opa, eu sei que é necessário muitas vezes, mas eu tenho o mesmo problema, e isto já depende da maneira como tu te movimentas no ativismo, estás a ver? Claro. Como tu queres fazer as coisas. Opa, eu disse há bocado que eu era um bocado violento e estou sempre pronto para a porrada, sempre pronto para a discussão. Diego, mas eu vou-te ser sincera, eu mesmo como não binário, eu ponho-me do lado de fora, ok? Ponho-me do lado de fora no sentido em que tu tens que ensinar uma pessoa que está do lado de fora a tentar perceber, ok, o que é isto de ser inclusivo? E tu tens de dizer, olha, tens que saber que é inclusivo, tens que saber que X é inclusivo, tens que saber que o arroba é inclusivo. Parece que nós enquanto comunidade, parece que ainda não chegamos a um acordo, já estás a incutir esse não acordo, estás a perceber? Ainda não há uma uniformização, mesmo entre nós todos, para nos referenciarmos, ou para escrevermos, ou para falarmos, e já estamos a tentar impor 5 ou 6 regras de inclusão, de discurso inclusivo, para uma pessoa que está completamente fora. Estás a perceber? Sim. Eu acho que a maneira mais fácil, mais rápida de tu chegares à outra pessoa é dizeres, olha, não usa ela, usa todas as pessoas, ou maltinha, estás a perceber? É muito mais fácil para mas isso eu concordo, estás a ver? Isso eu concordo e eu passo ativamente, estás a ver? A cena, o meu problema é nós, enquanto comunidade, continuarmos a estar com medo do ridículo a tentarmos, tipo, construir a mudança, estás a ver? Sim, Isso. Nós percebemos esse termo, mas eu acho que, principalmente desde aqueles discursos que a gente tem visto fora, eu acho que o pessoal pega exatamente por isso, é pelo facto de nós dentro não estarmos ainda em consenso, ainda querermos que toda a gente que está do lado de fora aceda a uma coisa que não está em consenso. O que eu estava a dizer não era necessariamente nos invisibilizarmos, era tentar que as pessoas conseguissem perceber sem ter que nos insultar. Era aí que eu queria chegar, estás a perceber? Não necessariamente no ser invisível, porque acho que isso não tem que acontecer. Agora, acho que temos que dar forma das pessoas entenderem, adaptar o nosso discurso de acordo com a pessoa com quem estamos a falar, para que a pessoa consiga entender. E lá está, uniformizarmos também a forma como usamos a linguagem inclusiva seria também um bom passo para toda a gente entender o que é isto da linguagem inclusiva, não é? Não é? Acho que é um bocado por aí. Eu acho que a diversidade de formas de linguagem é também uma questão política, que é do género. É muito mais fácil tu explicares uma arroba do que explicares um X,
por exemplo, mesmo visualmente, não é? Então eu acho que o falta de consenso também vem por aí. O que eu acho é que estas coisas também são todas feitas em paralelo, que é, enquanto que nós temos pessoas que nem nunca, quer dizer, isto nem lhes passa pelos, não é? Os neurónios mais lúcidos, Yeah. e depois temos aquela pessoa que diz: vamos mudar a linguagem toda porque estão a ver, e estão ativamente a procurar alternativas e propor alternativas para que a gente possa ter esta linguagem. Então eu acho que isto é tudo feito em paralelo, e eu acho que é importante nós percebermos que realmente é um grupo de pessoas diverso e que por isso mesmo o consenso é mais difícil de encontrar. No entanto, dizer que efetivamente faz parte e faz sentido que hajam diferentes formas de comunicar dependendo de quem são as pessoas. E eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que muitas vezes nós temos bué de dificuldade em fazer discussão e em manter diálogos, tipo, literalmente, olha, eu não concordo contigo, mas mostra-me o teu ponto de vista, e realmente, e concordar em discordar, não é? Às vezes temos mesmo que concordar em discordar. Exatamente, estamos sempre à espera do consenso, e estamos sempre à espera que toda a gente vai ter que chegar a um ponto em que toda a gente concorda. E isso muitas vezes não acontece, e é ok. Tipo, a gente não tem que concordar, a gente tem que dizer, eu respeito que tu tens o teu ponto de vista porque para ti é importante. Eu tenho o meu ponto de vista que para mim faz mais sentido. Vou sempre reconhecer que tu tomas as tuas decisões porque esse é o teu contexto e é aí que tu operas. No outro dia estávamos a falar, porque nós quando falamos em inclusão, muitas vezes falamos nesta questão de género, mas depois há 1001 outras formas de inclusão, que é o tipo de palavras que nós usamos, que é usamos legendas ou não usamos legendas. Estamos a falar através da internet quando há pessoas que não têm acesso à internet. Para quem é que nós estamos a fazer o ativismo? E então eu acho que muitas vezes nós atropelamos-nos a tentar encontrar consensos onde muitas vezes não vão haver. Deixamos de trabalhar em conjunto porque não estamos em consenso e não respeitamos as escolhas de cada coletivo ou de cada pessoa, vá. E depois deixamos de fazer discussões fundamentais, que é como é que nós vamos viabilizar efetivamente a inclusão em tantas coisas que fazemos. E então às vezes eu acho que é muito importante perceber que todas estas coisas acontecem em paralelo. E depois queria pegar um bocadinho naquilo que Diogo tinhas dito, que tem a ver com esta coisa do ridículo. Eu, para além do ridículo, também acho que há outra coisa, que é, por exemplo, uma Maria Rapaz e a assunção de uma Maria Rapaz, por exemplo, é mais socialmente aceite. Agora, se nós estivermos a falar de um rapaz afeminado, há uma violência que também acontece e que acontece de forma muitas vezes diferente. Não estou a dizer que é menor ou maior, eu estou a dizer que é diferente. Porque eu acho que muitas vezes se deixa de falar do assédio que uma mulher masculina é vítima, porque aí tal, Marias Rapazes são aceitos, então está ok. E não é bem assim, honestamente. E então, mas eu acho que é importante também pautar isto e dizer que nós muitas vezes, com esta coisa do ser aceitos, politicamente corretos, etc., entramos aqui numa atividade, não é? Numa homonormatividade, vamos dizer assim, ou seja, num querer entrar numa caixinha em que nos reconheçam, não é? E então é um bocadinho aquela coisa, tipo, tu podes ser lésbica desde que tu queiras casar, tu queiras ter filhos e queiras ter uma vida exatamente igual à dos heterossexuais. E que todas as outras vidas são vidas que nós não reconhecemos e que nós continuamos parados nesta expressão de género. Tu podes ser lésbica, mas porquê é que tens que ser masculina? Porquê é que tens que vestir como um menino de 12 anos? Porquê é que tens que... Estão a ver? E eu acho que isto às vezes acabamos por como queremos ser aceites e como queremos que nos respeitem, acima de tudo, mais do que ser aceito, queremos respeito, acabamos por entrar em caminhos mais escorregadios que depois, é assim, só somos aceitos se efetivamente cumprirmos os papéis que ainda assim
existem na sociedade normativa, né? Naquelas normas, que a gente pode cumprir, e eu tenho um bocadinho de receio disso. Yeah. E, isso em mim bate muito forte. Sim, parece que às vezes parece que em certos Yeah. sítios ou em certas ações do dia a dia temos que entrar no nosso armário, não é? Por muito que seja brevemente, porque não podemos falar daquela maneira ou vestir daquela maneira, porque não é o mais correto naquela situação. E nisso percebo o que é que a Alexa está a dizer, e é algo que é difícil fugirmos ainda na sociedade em que vivemos. Há toda uma heteronormatividade aqui à nossa volta que nos impõe, ainda que nós tentemos lutar pela visibilidade que queremos. Diz, Diogo. Eu não tinha nada, só estava a dizer que isso bate muito forte. Acho que bate toda a gente aqui forte. Acho que Bate muito forte. Opa, isto porque é que isto para mim é importante? Porque depois vamos falar naquilo que nós queremos falar a seguir, que é na ideia de que efetivamente há a possibilidade de reconverter alguém que é LGBT, não é? Que nós temos visto a circular um baixo-assinado, que nós vamos deixar aqui nos comentários, para o pessoal ir ver e para o pessoal assinar. Porque em Portugal ainda não existe nenhuma legislação sobre técnicas de reconversão. E aquilo que nós temos visto, ou práticas de reconversão, que para quem não sabe, é quando se tenta que uma pessoa LGBT deixe de o ser para ser heterossexual ou cisgênero. Ou seja, tudo aquilo que são dúvidas sobre género, sobre sexualidade, etc., pode ser reconvertido se for homossexual, se for bissexual, se for, não é? E há uma petição a acontecer exatamente para que se faça legislação em relação a isto. Porquê? Porque aquilo que nós percebemos é que psicólogos, psiquiatras que efetivamente pratiquem formas de reconversão podem praticá-lo. E que mesmo que denunciadas à ordem dos psicólogos, dos psiquiatras, etc., aquilo que acontece é muito pouco. Aquilo que as reprimendas são quase nenhumas ou nenhumas. E estas pessoas, mesmo não estando, por exemplo, na ordem, podem continuar a praticar. E então isto é muito importante. E eu acho que tem muito a ver com esta coisa, tipo, de nós continuarmos a dizer que só determinadas identidades, só determinadas formas de ser é que são válidas e que todas as outras têm que ser talhadas àquela norma, senão, tipo, a gente tem que reconverter. Estão a ver? Vai de encontro ao que estávamos a falar antes, não é? Lá está, mas acho que acima de existir legislação tem que haver também forma de fiscalizar, porque o problema, em grande parte das vezes neste país, em muitos casos, não é só nisto, é que existe a legislação, mas depois as coisas não são realmente praticadas porque não são fiscalizadas, ninguém quer saber, em boa verdade, não é? E acho que pronto, tem que se começar por algum lado, isso é um facto. Exatamente. Há uma cena que é importante também sempre referir, que vai bater um bocadinho a este tópico. Lá porque existam leis, ou porque existam ferramentas legislativas que nos protegem, elas efetivamente não nos protegem se, como a Sara disse, se elas não forem reforçadas, certo? Toda aquela nova opressão que nós sofremos no início deste século sobre então, mas agora vocês já podem casar, então porque é que ainda estão tipo, a lutar e essas cenas todas? É precisamente porque estamos a falar de séculos e séculos e séculos de discursos de poder, né, que não se eliminam com uma linha num papel. Né? É um muito... bom sítio para onde começar. É um bom sítio para onde começar. Não, aliás, é um ótimo sítio. É uma vitória. É tipo, claro. Como nós dizemos no mundo gaming, é um W. É uma win. É uma win. A partir do momento que tu tens as legislaturas do teu lado, ou o que seja, estás a ver, tenhas alguma coisa escrita que efetivamente te protege, tipo, foram quota, e tu, a partir daí tu tens mais uma arma no teu arsenal. A questão aqui é que, ainda assim, nós temos pessoas no poder que ainda estavam no poder quando isso não era uma coisa, que estão no poder agora e que retêm o poder para as poder enforçar ou não. Precisamente, o nosso grande entrave
pelo menos isto é da minha visão, da minha visão. A nossa grande entrada, não termos uma legislatura contra as teorias de conversão, é porque nós, comunidade, nós sabemos perfeitamente o que é isso. Sabemos perfeitamente o que é isso, quais é que são as dinâmicas, que tipo de terapias existem, certo? Porque não é só tipo aquela terapia de choque, há todo um mecanismo discursivo e etc. que existe por trás disso. Estás a ver? Desde tipo proibir uma pessoa trans da expressividade de fazer a sua expressividade de género à qual ela queira fazer, a proibir tipo um casal homossexual de poder ter acesso tipo às burocracias que um casal heterossexual tem, etc. Essas pequenas coisas que não são necessariamente ativamente conversão, mas estão dentro do discurso. Estão dentro do discurso da alienação e da destruição. Vá, pronto. Por aí, não é? Nós sabemos perfeitamente disso. E nós sabemos e falamos delas. A questão é que nós estamos numa posição onde não temos ninguém aliado, estás a ver? Ou temos. Quer dizer, temos. Não vou dizer que não temos ninguém aliado, porque temos. Efetivamente temos, isto é a realidade. Mas não temos. Nenhum dos nossos aliados que estão nessas posições tem o background para poder falar disto de uma maneira, sei lá, académica ou científica. Estás a ver? O grande problema, a meu ver, da ordem dos psicólogos, ou na parte dos psicólogos, ou do que toca a esses profissionais, é que eles próprios não têm os mecanismos para serem elucidados ou para ganharem tipo as ferramentas para poderem combater esse tipo de coisas. E quando tu estás numa ordem que efetivamente não é pró-psicólogos, mas sim pró-ciência, que isto é todo tipo um chimarrão, não é? Isto é todo tipo... O que é ser pró-ciência, né? Completamente isolado de mecanismos, segundo eles, políticos, né? Que eles querem se isolar completamente da política e não deixarem-se afetar, né? Como é que tu esperas que os próximos psicólogos, as próximas gerações de psicólogos, ou as atuais, ou as que se tornaram psicólogos já há 10 anos, consigam tipo, combater as cenas quando as veem, porque efetivamente, tipo, acontecem, né? A Alexa acabou de referir, né? Certo? Que mecanismos é que eles podem fazer para, nas suas próprias práticas, não caírem nesse buraco? Estás a ver? É esta questão aqui que é muito complicada. Nós também não podemos esquecer que ser-se LGBT, principalmente gays e lésbicas, só se deixou de ser considerado doença psiquiátrica há coisa de 30 anos. Muitos dos profissionais que ainda hoje em dia estão a trabalhar como psiquiatras e psicólogos neste país formaram-se antes dessa legislação, antes de todo este antes desta legislação toda alterar e deixarmos de ser considerados doentes psiquiátricos. A maior parte desta malta ainda estava-se a licenciar, estava a começar a vida profissional e viveram e foram instruídos a fazer este tipo de coisas na escola, não é? Era o que se ensinava na altura e nós não podemos também estar à espera que não foi assim há tanto tempo quanto aquilo que a gente às vezes pensa ou leva a crer. Não foram 30 e poucos anos. 86 ainda era considerada uma doença psiquiátrica. Sim, e temos Diz. Temos também de relembrar que a disforia de género ainda é patologizada em Portugal. Ao contrário da homossexualidade, a disforia de género, as pessoas trans ainda são patologizadas em Portugal. Existem muitos argumentos por parte da comunidade trans a favor disto, mas existe aqui tipo uma dinâmica de poder que muitas vezes nos esquecemos, que é estarmos à mercê de pessoas que vão ter o controle sobre a nossa própria identidade, que não somos nós. Quando tipo, o teu endgame é tipo, quando falamos de autodeterminação, é ela ser auto, não é? Dizer, eu é que sei. Não é tipo o psiquiatra que me vai passar um papel a dizer que efetivamente sou trans. Não é? Sou eu que decido isso. Isto é uma cena que acontece. Isso é uma cena que acontece e eu sei de casos reais em que isso é uma cena, estás a ver? Infelizmente, em relação aos transexuais, tem que mudar muito dos transgéneros, tem que mudar muito mais na lei do que simplesmente dizer, ok, vocês vão deixar de ser considerados doentes psiquiátricos, porque isso depois vai afetar toda a forma com que o Sistema Nacional de Saúde prepara, ou está preparado. Há muito mais leis que têm que ser mudadas para além de dizer isso.
porque depois Exato. todo o background e todo o apoio de acesso à saúde e do apoio que neste momento o Estado fornece, desaparece. Tinha que haver uma reformulação Exato, da tem forma que como formar muito encaramos mais as as coisas. leis do que simplesmente dizer que deixou de ter. Opá, o Cartacho estava a falar, deixem-no falar. Este Não cara faz mal. o Cartacho está aqui. Eu ia dizer que também tem a haver um esforço de parte das equipas médicas de se atualizarem e de procurarem saber informação, porque não é só a lei que vai fazer mudar, lá está, foi há 30 anos, mas entretanto as pessoas também não se atualizaram, isso é uma função de cada pessoa de se atualizar. Os psicólogos não podem continuar a exercer consoante os conhecimentos que adquiriram há 30 anos, quer dizer, é ridículo, não é? Portanto, há toda uma evolução nas condições clínicas e dos conhecimentos. Mas a cena isso é tudo muito bonito, mas quem é que lhes vai dar esse tipo de informação? Sim. Esse tipo de conhecimento, estás a ver? Yeah. É este catch-22 que nós temos neste momento, estás a ver? Efetivamente, esse é o caminho, estás a ver? E é muito simples, certo? É só tipo formar as pessoas. Tão simples quanto isso, não é? Quem é que as vai formar? Não, mas é porque é isto mesmo, nós ainda estamos à mercê do profissional, da boa vontade do profissional. Nem sequer é só do profissional estar bem informado, porque nós também sabemos de muitas pessoas trans que se tornam quase que os professores dos médicos, não é? Que dizem assim, não, doutor, é que, sabe, saiu uma legislação, olha, está aqui, olha aqui, um documentozinho que está aqui com a legislação, olha aqui. E aí diz que aquilo que eu lhe estou a dizer é verdade. E o médico fica, oh, não sabia. Oh. Mas isto também tem a ver com aquilo que nós, com uma questão que para mim é ainda mais, aliás, com duas questões que são ainda mais importantes ou que também são importantes discutir, que é, a primeira, que é os profissionais não se atualizam. Que é, nós não estamos só a falar da classe médica, nós estamos a falar de professores que utilizam, por exemplo, as mesmas técnicas e que estão à espera de que os alunos respondam da mesma forma que os pais deles que eles também ensinaram há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás. Há falta de procura de conhecimento, em geral. Percebem? E isto para mim é flagrante, mas em várias profissões. E então é um bocadinho. E depois, dentro daquilo que é um sistema capitalista e neoliberal e colonial e etc., não é? Nós não damos tempo às pessoas, nós não damos ferramentas às pessoas para elas o fazerem. E então eu acho que... Às vezes também não é só falta de ferramentas, às vezes até damos as ferramentas e as pessoas não as querem. Claramente. Não, claramente. Ou nós damos as ferramentas e as pessoas não as sabem utilizar. Ou seja, por isso é que eu digo é que realmente quando nós olhamos assim para a ponta do fio, né? Pá, a gente começa a puxar e vem assim, mais um e mais um e mais um e de repente o novelo não tem fim. Não tem fim. E é por isso é que nós muitas vezes já temos a visão do fim do novelo quando há pessoas que ainda estão a começar a pensar, vou puxar? Como é que é? O que é que acontece? Se eu puxar nem aqui, o que é que acontece? a ponta. Não é? Novela. Então, é muito difícil. A segunda coisa que eu acho que é importante nós definirmos e para nós passarmos para o último tema que nós queríamos trazer e que eu acho também muito importante, que é esta coisa de nós termos o Estado ou médicos a definirem as nossas identidades e quem nós somos, não é? Que depois podem dar asos políticas discriminatórias, a ideias pré-concebidas de quem somos e que às vezes isto pode ser bom no sentido português, daquilo que é a nossa história, que foi muito rápida, tendo em conta que nós em 74 ainda vivíamos em ditadura, foi uma coisa que aconteceu bastante rápido, não é? Nós passámos num momento de hiato, ou seja, ninguém falava sobre questões LGBT e uns anos depois temos este panorama legislativo e até político-social que até é bastante favorável, vamos dizer assim. Mas há muitos sítios em que isto não acontece, ou que é exatamente o contrário, que é quando o Estado tem o poder de definir pessoas, pode definir exatamente contra as pessoas. E é aquilo que nós estamos a ver na Polónia, não é? Que era outra coisa que nós queríamos falar, que é quando o ONU sai da pessoa e da possibilidade dela ser humano, independentemente de quem seja, e de ser vista e validada enquanto ser humano,
e isto está nas mãos do Estado definir quem é e quem é que não é viável e válido e tem direito a direitos, não é? Depois podemos cair exatamente nestas questões, não acham? Uhum. Sim, e o problema é que não está a ser só na Polónia, não é? Temos também o caso da Hungria, em que as pessoas trans estão a ser completamente anuladas, diga-se. Sim, temos outros casos, não falando só na Europa, temos o caso, por exemplo, do Japão, onde uma pessoa trans, para ser determinada perante o Estado enquanto pessoa trans, tem de ser esterilizada. Está a ver? Sim, exatamente. Entre imensos outros casos que nós vemos que têm vindo tipo, a desenvolver-se, desde o alegado caso na Chechênia dos campos de concentração da comunidade LGBT, etc. Que mesmo agora isso aconteceu e mesmo agora nós não sabemos nada. Estamos completamente estamos completamente no obscuro, não é? Sim, e pegando no que a Alexa estava a dizer, tipo, é um problema muito grave. Obviamente isto é muito grave, eu não quero estar aqui a deslegitimizar a problemática. Mas quando tu dás poder ao Estado, efetivamente, quando tu dás a poder a uma cena que efetivamente já tem tipo um controlo, ela tem o controlo efetivamente de fazer o que ela quer, não é? Mudar completamente tipo a maré para que lado ela prefira ser mudada. E quando nós estamos a falar de capitalismo, e quando nós estamos a falar... Porque primeiro vamos já estipular aqui a luta LGBT, a luta de classes, a luta proletária, ok? Voltando, Diogo sai do manifesto comunista, volta para o ativismo. Quando nós estamos a falar, quando nós sabemos perfeitamente dos mecanismos opressores do capitalismo, e quando nós sabemos que existe, tipo, na política, outras forças que não são necessariamente políticas, mas que são efetivamente nefastas, a tomarem controle sobre as decisões políticas que acontecem, ou sobre organizações que estão escondidas, ou que elas só determinam como escondidas, como a extrema-direita, organizações nazis, etc., não é? A religião, o que vocês queiram denominar e meter na mesa. Estão por trás destas grandes forças políticas, elas vão se materializar e mostrar-se, efetivamente, no momento em que as coisas, tipo, importam, que é quando há um debate político no Parlamento e etc. E o populismo é uma arma do caraças. O populismo é um armão, é uma metralhadora, man. Tipo, não é uma 9mm, é uma cena. A partir do momento que tu apelas ao estranho e ao desconhecido, àquilo que não é favorável, não é? Porque o estranho e o desconhecido, tu, a partir do momento que é desconhecido, tu não sabes se é bom ou é mau. Mas quando tu apelas a partir do populismo para o mal, apenas, concebes automaticamente o mal, tu estás a apelar à ignorância também, à ignorância como arma, tu estás a criar coisas como o que acontece na Polónia. Quando tu achas que é perfeitamente possível, é perfeitamente tipo, legítimo criar zonas livres da comunidade LGBT, tu estás a apelar à eugenia cultural. Tu estás a apelar a espaços onde isso é completamente eliminado, onde isso é um vírus. Quando tu estás... não é a mesma coisa que nós estarmos a apelar por espaços puramente LGBT, porque isso é uma discussão completamente diferente. Mas quando tu tens uma identidade no poder normativa durante séculos, estás a apelar pela extinção num espaço concreto da outra, do estranho, tu estás man, é assustador. É assustador. Porque isso acontece na Polónia, a extrema-direita está a ganhar lá. Sabem onde é que também está a ganhar a extrema-direita? Em Itália, em França, em Espanha. Nós temos um deputado no Parlamento. Todos os partidos estão ligados. Véio. Saiu há pouco tempo que o Chega ligou-se tipo à Iniciativa Europeia, ou lá como é que aquilo se chama, que é declaradamente tipo fascista. Eles não têm outra maneira de pensar. Certo? E isto é uma ferramenta, isto é uma mecânica, isto é um discurso que eles têm. E este discurso ganha facilmente. Este discurso é tipo, man, estão a ver o Covid, é tipo isso. Tipo, de repente, tipo, se tu não meteres uma máscara, não tomares os cuidados, fodeu. Desculpem o termo. Não, mas é que eu acho que mas é por isso é que eu acho que nós temos que fazer mesmo uma revisão da nossa linguagem. Porque nós estamos a lutar contra
armas que são muito mais fortes que as nossas e muito mais facilmente reconhecíveis pelas pessoas no geral. A pessoa não tem muito tempo, a pessoa não vai aprofundar os conhecimentos, a pessoa está com pressa para chegar a casa para dar comida aos filhos, a pessoa, né? E é isto, o ativismo também não se faz só por pessoas dos 15, 16, 17, 20 anos até aos 30, 34, 35. Nós estamos a falar de que a população que mais vota em Portugal são pessoas até aos 60 e tal anos. E então é um bocadinho esta coisa. E entre os 40, tipo, os 35 e os... que é exatamente as pessoas que muitas vezes não estão engajadas em ativismo. E então é isto, é tipo... nós temos que encontrar uma forma, e na minha ótica, não é de termos uma linguagem populista, porque não acredito nessa forma de comunicar, mas efetivamente, primeiro, perceber que a mudança que nós propomos é uma mudança que é feita em várias camadas e que acontece em paralelo em muitas coisas, tanto com crianças, como com adolescentes, como com adultos, como com pessoas com interseccionalidades diferentes, desde classe, cor de pele, opa, o que vocês quiserem. E que efetivamente há muitas questões que também têm que ser nossas preocupações, nossas bandeiras, de forma que nós possamos construir, na minha ótica, redes que efetivamente sejam de apoio concreto e que, imaginem, no momento em que nós precisarmos de uma força extrema para combater uma força tão organizada como é o fascismo, não é? E nós sabemos que, assim, estas pessoas organizam-se com uma facilidade e estão só assim à espera. Quem é que a gente tem que ir bater hoje? Contem lá. Que a gente vai, não é? A gente vai. E é assim, nós como vivemos num medo e só o facto de existirmos já é já é muitas vezes um perigo, não é? Só o existir desta forma. Depois, muitas vezes, não conseguimos fazer isso. E eu acho que é muito importante, porque, primeiro, é exatamente nós chegarmos à conclusão e chegarmos ao ponto que existem efetivamente pessoas LGBT em todo o lado. Com todas as peculiaridades, com todas as diversidades, sejam elas quais forem. Existem pessoas LGBT que são essas pessoas também. E então, esta ideia de que, porque isso os LGBT é como se fôssemos uma classe alienígena que veio de outro planeta fundar qualquer coisa aqui na Terra. E não é verdade. Portanto, existem pessoas LGBT em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os... Né? O que acontece muitas vezes é que nós estamos no armário. E eu acho que se houver cada vez mais visibilidade, neste sentido de nós, enquanto ativistas, começarmos a premiar estes outros ativismos, estes outros locais. No outro dia alguém me dizia assim: Alexandra, isto tudo do ativismo é muito giro, mas eu não tenho interesse nenhum em fazer ativismo, eu sou só esta pessoa no meu local de trabalho, que é uma pessoa visível. E eu dizia: mas tu já viste o ativismo que tu fazes no teu local de trabalho? E depois esta pessoa contava-me histórias do tipo: é que no outro dia percebi que uma mulher, no caso, não sei, com um saco que também tinha um arco-íris, ficou muito tempo a olhar para mim, porque esta pessoa no trabalho usa um arco-íris na lapela, né? E que esta pessoa ficou muito tempo a olhar para mim, do género: no sítio onde eu vivo existe outra igual a mim. Tipo, eu já não sou a única. Ela estava a fazer ativismo. Não é? E isto é ativismo. E eu acho que é isto que muitas vezes isto, obviamente que é um exemplo assim muito remoto, né? Mas se nós começarmos a existir, e que já existe, né? Começarmos. Se continuarmos, né, a existir conforme somos, nos vários espaços em que habitamos, ninguém precisa de ser o ativista, a voz do ativismo, a pessoa que está sempre... Não, porque no dia em que a gente se insurgir no nosso trabalho, não sei o quê, num jantar de família, vai haver mais 2, 3, 4, 5, 10 que dizem: pois é, realmente nós não podemos ter essa visão. Pois é, realmente isso não faz sentido, porque eu tenho um primo, porque eu tenho um amigo não sei quê, porque eu estive a ler umas coisas, porque eu vi, porque estou informado, porque na escola do meu filho, E eu acho que isto é realmente a força da mudança.
Mesmo. Exatamente. Mas aqui temos... Sim, diz, cartaz, vai ser mais importante. Não, ia dizendo que, voltando aqui ao tema da Polónia, o que está a acontecer lá e todo este populismo à volta da extrema-direita e da direita é que estão a utilizar a nossa visibilidade para ganharem terreno no crescimento das políticas na Polónia. E já mais de um terço do país é todo LGBT free zone, como eles dizem. Deixaram as políticas que eles tinham antes contra os imigrantes para agarrar agora a nossa visibilidade, porque até então a Polónia não queria saber de LGBT para nada, e há coisa de um ano é a luta deles. É o motivo pelo populismo, do crescente populismo deles. E não vamos esquecer que a Polónia está aqui ao lado, não é? Yeah. Sim. Opa, é assim. Também. Voltando a pegar um bocadinho ali no papel do ativismo que a Alexa estava a falar, nós, a cena é, obviamente, nem toda a gente tem que se sentir na obrigação de tomar esse papel, não é? De ser, tipo, essa pessoa. Mas que é importante é. E o ativismo não se faz só, e o que a pandemia nos efetivamente confirmou é que o ativismo não se faz só aos berros na rua. Há formas mais pequenas de conseguir chegar a mais pessoas. Opa, a maneira como me ensinaram a fazer ativismo, um ativismo de luta aberta, na rua, de ir aos sítios, de protestar e etc. Mas também me ensinaram que às vezes uma simples conversa de café consegue ter um impacto completamente diferente. E tipo, uma das minhas maiores vitórias, pessoalmente, por exemplo, na minha família, eu sou de Trás-os-Montes, eu estou a viver agora em Coimbra, mas eu sou de Trás-os-Montes e Trás-os-Montes é ultraconservador, super religioso, principalmente uma cidade como Chaves. Uma das maiores vitórias que eu consegui ter foi quando aconteceu uma cena com um amigo meu gay, que foi expulso de casa, e conseguir fazer com que a minha família estivesse disposta a dar-lhe abrigo e a dizer-lhes: man, eu não quero saber se vocês são homofóbicos ou caraças. Ele é meu amigo desde que nós temos meio metro, tipo, vocês vão ajudá-lo, estás a ver? Acabou. E, tipo, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta para estas coisas, apesar dela não compreender nada, sempre foi uma pessoa muito atenta e que diz: opa, desde que as pessoas estejam felizes, para mim, olha, já é como o outro. Mas o meu pai não, o meu pai tem aquela performance do macho transmontano, estás a ver? Que foi ele que me disse: onde é que ele está, eu vou buscá-lo. E não quero saber. Todo o resto não me interessa. Não me interessa. É muito, muito bom. E isto foram anos a lutar para ele não chamar paneleiro às pessoas, para ele não andar a usar palavras tipo transfóbicas, que ele ainda usa porque é o léxico que ele aprendeu. São tipo, pessoas que não tiveram acesso à informação, e nós temos também, tipo, quando falamos de acessibilidade, ter isso em consideração, e nós já estivemos a falar disso aqui. Mas se isto é possível, não me digam que para outras pessoas é impossível, estás a ver? Isto é uma vitória, é um W que eu guardo no meu coração muito forte. Também quando tipo, a minha família conheceu, por exemplo, um amigo meu trans, estás a ver, não haver comentários, não haver tipo merdas, e tipo, só depois, quando as pessoas já não existem, explica-me lá então o que é isso da transexualidade, que eu não percebo nada. Estás a ver? Tipo, estas coisas, isto é muito importante. E eu não sou necessariamente, tipo, imaginem, opa, enfim, eu considero uma pessoa que se faz representar e que se faz visibilizar e que não tem medo de dizer as coisas. O que para os meus pais é completamente inócuo, porque eles não percebem nada. Mas o que efetivamente acontece é que eu já tive famílias e já tive pessoas, estás a ver, olha, está a ver esta cena, man, eu não percebo nada, tipo, explica-me só tipo, em 2 linhas o que é isso, o que é para eu não fazer as neiras. E isso vale tanto como uma lei. Vale tanto como uma lei. Porque hoje não há mentalidades. Sim, exato. Vale tanto como uma lei. Quando, tipo, do nada, uma pessoa que tu achas automaticamente que, esta pessoa não tem mesmo nada, já não dá. Isto já é um caso perdido, e passado 2 ou 3 anos, estás a ver, de tu teres discutido, ter sido, tipo, coisas mesmo, tipo, emocionalmente violentas com essa pessoa e etc. Ele diz: olha, eu estive a pensar realmente eu estava a ser, tipo, um bornal, tive-me a informar mais, tive esse papel e gostava de saber o que é que eu posso ajudar, estás a ver? Tipo, o que é que eu posso fazer? Isto é uma vitória. Isto é uma luta contra o populismo, percebem? Porque
quando tu apelas à ignorância, quando tu apelas ao estranho, tu estás a dizer que o estranho vem tirar coisas. Certo? O que está a acontecer na Polónia e o que acontece cá com a questão de imigração e a questão racial e etc., é que estas pessoas são os vírus da nossa sociedade. É o que eles dizem. Eles não estão aqui a fazer nada. Eles têm de voltar para o seu lugar. Mas, tipo, na questão da comunidade LGBT, quando ela está difundida, desde a insurgência do mundo civilizado, o que é que isso significa, quando ela está em todo o lado, como é que ela volta para o seu lugar? O que é o seu lugar? É o armário, é o escondido, é a sombra. Certo? E na sombra tu não tens visibilidade, ou tu não tens visibilidade, tu não existes, quando não existes, não é preciso defesa. Tu não podes defender uma coisa que não existe. Certo? Quando a Polónia está a criar espaços onde são livres de comunidade LGBT, são espaços onde eles não se têm de preocupar com a homofobia. Porque automaticamente tipo, não interessa, não é? Não estão lá ninguém para protestar. E estas coisas ganham terreno. Porque isto começa de um espaço abertamente LGBT, espaço abertamente LGBT nada, de um espaço anti-LGBT para um espaço só branco. Uhum. Isto é tipo, o passo é muito pequeno. Isto não é tipo um leap enorme, não é dar um passo na lua. Isto é um passo que tu dás a sair de casa. É perfeitamente possível. A ginástica mental que eles fazem para isto é completamente concebível. Porque eles já o determinaram, estás a ver? Já o aconteceu. Sim, então, eu acho que isso é uma coisa, não sei quem aqui ia falar, e se quiserem ir primeiro, podem ir. Eu acho que isso é muito interessante, porque se nós pensarmos em Portugal, Portugal antes de entrar para a União Europeia era um país que isto não estava pautado, isto não era uma questão, não é? Mas dentro daquilo que são as diretrizes da União Europeia e fazendo parte de uma geopolítica mais ampla, Portugal teve que não é? Tentar acompanhar aquilo que eram diretrizes no sentido de se economicamente, se socialmente, se não sei o quê, queres fazer parte de uma geopolítica maior, então vais ter que também ter políticas sociais, fazer a democracia ser de uma determinada forma, e etc, etc. E é assim, e não podemos nunca pensar nos ganhos em Portugal sem pensarmos na União Europeia. E eu acho que a Polónia é um exemplo em que o facto de nós sermos cada vez mais globais, de nós não pensarmos já, ou não podemos pensar já, em fronteiras políticas de uma forma tão fechada e cada vez mais lata, cada vez mais aberta, é também uma forma de nós podermos protestar, conversar, falar sobre, que realmente depois dá pressão e traz pressão aos governos. Ou seja, é realmente preocupante a situação da Polónia, por exemplo, mas é também importante perceber que a Polónia está a fazer um caminho para entrar na União Europeia há muitos anos. Há muitos anos. E que, efetivamente, nós sabemos que nenhum ganho que é feito pelo aquilo que as pessoas põem como outro, né? Por pessoas diversas, destas normas, não é? São ganhos adquiridos. Não são, nunca foram, nunca hão de ser. Mas a verdade é que, como acontece, mas também é verdade, não é só a verdade, mas também é verdade, que a história mostra-nos que há formas de pensar que depois vão sendo amplamente difundidas. Inclusive, a questão da raça é um bom exemplo, não é transponível exatamente, mas é um exemplo em que, há uns tempos atrás, ser racista não era uma coisa má. E hoje em dia tu dizes racista e a pessoa fica tipo, ai não, eu não sou nada. Claro que isto é também uma forma de negação de que isto acontece, não é? Mas é também o facto da pessoa não querer ser conotada com racista, já é bué, uau, ok. E hoje em dia há também, em Portugal, nós vemos a preocupação de dizer, é aquela pessoa, como é que eu hei de dizer? Qual é que é a minha palavra? Gay, homossexual? Qual é que é a palavra melhor? Paneleiro não pode ser, não é? Isto já é um avanço. E eu acho que isso também tem a ver, e eu acho que é também positivo e que nós devemos pautar estas coisas, dizer que é preocupante, mas é também a verdade que nós globalmente temos muito poder.
e que podemos também... Epá, nós ganhámos o casamento entre pessoas do mesmo sexo porque nós fomos à União Europeia dizer assim, gente, Portugal não está a cumprir com as leis que devia estar a cumprir, portanto, algo está a passar. E de repente o Tribunal disse, realmente isso não é constitucional. Então a gente vai lá dizer que não é constitucional e, portanto, vão ter que mudar a lei. E, portanto, eu acho que isto também, é importante. Nós enquanto pessoas que estamos aqui, por exemplo, o Estado ter repudiado aquilo que está a passar na Polónia e efetivamente ter se insurgido em relação a isto e temos partidos políticos que dizem assim, nós não estamos de acordo com aquilo que se passa na Polónia, e é dizer à Polónia, vocês não vão poder fazer parte da União Europeia, e é dizer, o que significa que economicamente vocês também não vão ter outro avanço, e é dizer tipo, então espera aí, se calhar a gente tem que pensar de outra forma, e então eu acho que isto também é importante dizer. Também é importante dizer que os nossos ativismos já não são só locais, eles também são globais. E nós também temos força dessa forma. Absolutamente, Sim, sem dúvida. E agora, na pandemia, isso notou-se ainda mais. Porque o nosso ativismo chega a todos os cantos e conseguimos falar com pessoas e influenciar pessoas que nem sequer estão perto de nós. E é toda uma forma de ganhar mais visibilidade ainda, que se calhar não acontecia antes da pandemia, que era muito mais difícil de ter. Concordo. Concordo. Bem, pessoas, já passámos a nossa hora, não sei se alguém quer deixar mais algum comentário, pessoas que quiserem fazer perguntas, deixem aqui. Eu já fiz o apelo no Facebook, mas deram-me o go. Eu percebo. Deram-me o go. Eu percebo. Não sei? Eu queria falar de um tema, de uma notícia que soube, só muito rapidamente, pronto. Também é parente ali dos primos da Polónia. De uma situação que houve na Turquia, já é onde o capitalismo, enfim, é condescendente com estas violações de direitos humanos. Onde houve uma produção da Netflix que foi impedida de continuar pela polícia, porque estava a haver a gravação de uma cena gay, uma cena homossexual. E, no entanto, a Netflix foi condescendente, cancelou, inclusive, a série, e ainda veio o governo, depois veio aqui o governo falar pela Netflix, a dizer que daqui em diante a Netflix iria ter mais respeito pelos valores da Turquia, religiosos e sociais. É só ridículo, pronto. Não, é principalmente ridículo porque a Netflix fez toda uma campanha que os direitos LGBT não eram uma série, não era uma temporada, era uma série. E é incrível, lá está, as duas caras, né? E isto veio à luz do dia pela realizadora. Nem sequer foi pela Netflix, porque a Netflix mandou para debaixo do tapete e acabou no assunto. Foi a realizadora que veio espalhar a notícia daquilo que se tinha falado. Pronto. E mais interessante é ainda ver eles nunca teriam interesse em subir a público, não é? Lá está. Sim, lá está, porque mancha a reputação para o resto dos países onde estão envolvidos. Não, e depois assim, e é incrível, porque é do género, nós não nos podemos esquecer que mesmo que não seja uma coisa filmada na Turquia, a Netflix tem conteúdos LGBT, quer dizer, que nunca mais acabam. E então é um bocadinho esta coisa do género, para quê que a Netflix há de dar um tiro tão grande no pé? Quer dizer, que é de género, amigos, vocês têm tantos conteúdos que são LGBT, vocês dizerem uma coisa dessas é um tiro no próprio pé, porque... Não há cabimento. É o mesmo que dizer a outros realizadores, a outras realizadoras, a outras pessoas que queiram realizar coisas para a Netflix de dizer, olha, vejam lá o vosso contexto, que se o vosso país disser alguma coisa, a gente não vai financiar, está bem? Mas só naquela. E é tipo, é continuarmos a dizer que só alguns países é que têm direitos de ser quem são, os outros não. Não, porque religiosamente, religiosamente a gente tem que... É respeitar os costumes. Naqueles países temos que respeitar os costumes. Não interessa cá os direitos das pessoas. Mas continua a ser os outros países, estás a ver? Tipo, naqueles países. Quais aqueles países? Tipo, naqueles países também há pessoas LGBT que são religiosas também. Também dizer isto, também dizer que há pessoas que são religiosas que são LGBT.
e que professam uma religião e que continuam a ir aos cultos e continuam a fazer estas coisas. Quer dizer, é dizer exatamente que a diversidade é exatamente diversa, gente. E vamos ter muçulmanos LGBT. Tipo, vai acontecer. Sim, até porque é importante nós concebermos que a pluralidade de corpos não existe só de uma determinada maneira e a interseccionalidade vai bater em tipo 30 mil merdas diferentes. Desculpem a palavra merda outra vez, eu estou mesmo tipo lançado hoje nas asneiras. Não, mas a cena é que, estás a ver, é que isso que aconteceu na Turquia para mim é tão surreal, porque nós estamos efetivamente em todo lado e obviamente tipo, há coisas que, pronto, estão fora do nosso poder que nós possamos controlar. Mas a Netflix tem um papel muito mais político daquilo que ela quer tipo, demonstrar. A partir do momento que tu dás, tipo, como a Alexa disse, tu dás um espaço de concretização de obras que são, obviamente, LGBT, feitas por pessoas LGBT, onde o público-alvo, efetivamente, vai ser LGBT, sei lá, estás a falar, tipo, desde a AJ and the Queen para, tipo, os documentários sobre, tipo, a comunidade trans, tipo, aquele documentário sobre a Marsha P. Johnson e etc. Que é tudo da Netflix. Disclosure. Exatamente. Tipo, onde é que cabe, estás a ver, a quem é que tipo, está no poder na Netflix, que eu não sei nem quero saber, para dizer que, não, estás a ver, tipo, isto aqui já não dá. Então só fazemos representatividade. Não, temos que respeitar tudo lá. Só fazemos representatividade às terças à noite, ok? Isto aqui como foi uma quarta... não está dentro... não. Sim, mas é estas coisas que merecem coragem. A Netflix tem uma plataforma em que podia efetivamente ter a coragem de ter pegado neste conteúdo e ter dito assim, agora é que a gente vai financiar mesmo. Olha, e tomem mais 1.000, ou tomem mais 2.000, ou tomem mais 10.000, para assegurar que vocês possam ter a vossa segurança enquanto filmam. Exato. E a gente vai meter este conteúdo no ar porque realmente... Se o Estado está a dizer que vocês não podem, então agora é que vocês precisam mesmo de o fazer. E é preciso coragem fazer isto, não é? Exato. E é em prol do progresso. Sim. Em prol do progresso. Estás a ver? É tão surreal para mim, man. É mesmo tipo, é uma cena... Ai, meu Deus, eu juro. Eu fiquei mesmo doente. Eu fico mesmo doente com isso. É tipo, é porque, é que quando tu pensas, isto às vezes até é ingenuidade nossa, nós ficarmos tão afetadas com isto, estás a ver? Nós não estarmos a ver, o monstro, tipo, nós não estarmos a ver a luz ao fundo do túnel, estás a ver? Porque está tudo muito bonito, porque temos uma série gay, estás a ver? É mesmo saber que estas pessoas, efetivamente, estão a fazê-lo em prol do quê? Em prol do progresso ou em prol do ganho? Porque, tipo, estás a ver, são aqui, tipo... E quem diz Netflix, estamos a falar, tipo, de outras indústrias. Estamos a falar de indústrias da moda, onde dizem que esta linha é unissexo ou gender neutral e é de todo nada disso, estás a ver? Estamos a falar de positividade corporal, estamos a falar tipo de cenas contra a gordofobia, mas é toda a gente magra, estás a ver, a fazer essa cena. Estamos, tipo, nós estamos, o que é isto? Isto é tipo uma validação invalidadora, é este ciclo aqui, o que é que... Sim. Estamos a ganhar a que custo? Estás a ver? Ainda no outro dia tinha alguém que me dizia assim, numa youtuber que falava sobre bases de pele e estava a fazer uma revisão de alguém que tinha lançado um produto para peles mais escuras. E depois ela chegou a todas as lojas que ela tinha acesso e nenhuma loja tinha um produto mais escuro. E é de género. A gente acha isto é muito giro, terem lançado a coisa, mas depois as lojas não compram, porque continuam a achar que a pessoa mais escura não vai ter dinheiro para comprar. Ou não vai querer ir àquela loja, ou não vai àquela loja, ou continuam a ter as coisas só... Exatamente. E, ou seja, há realmente
sei lá, alguma criticalidade nós temos que ter. Não é dizer que não é importante continuarem a fazer, mas é continuarmos a ter uma visão crítica destas coisas, porque efetivamente é importante que a Netflix faça. Epá, ainda não estávamos a falar sobre The Babysitters Club, que é um clube de babás, que é uma série da Netflix, que é incrível, que são miúdas tipo 12, 13, 14 anos, que fazem um clube de babysitters para cuidar de crianças no bairro, e que uma delas é uma criança trans. E esta jovem de 12, 13 anos estava a fazer babysitter, a criança fica doente, ela tem que ligar para o 112, né, porque não sabe o que é que há de fazer, está em casa com esta criança, chega ao hospital, o médico e a enfermeira fazem misgendering, ou seja, dizem o nome desta criança com o género que ela não identifica ser seu, e esta miúda chega ao pé do médico e da enfermeira e diz: olhem, tipo, vocês têm que perceber que as pessoas não são só um número no vosso documento, vocês têm que olhar para a criança e vocês veem que a criança é uma menina, portanto vão tratá-la como ela porque é uma menina. E tu ficas, tipo, uau, estás a ver? Tipo, incrível. Foi brilhante, tipo, quem escreveu isto estava realmente inspirado, só pode. Porque como é que se chama a série? The Babysitters Club. Yeah. O clube das babás ou o clube das babysitters. Yeah. Dependendo como... e é realmente incrível. Mas depois também temos de ter esta criticalidade e dizer, Netflix, tipo, não tiveste bem. Olha que, tipo, podias ter feito de outra forma. Não tirando o facto de que já faz muito. E já faz bastante. Não pode ser só palmadinhas nas costas, lá está. Sim, sem dúvida, Yeah. sem dúvida. Olha, e outro exemplo que eu gosto de pegar muito e que o Cartacho já está farto de me ouvir falar é a questão do Drag Race, por exemplo. Estás a ver? Drag Race, obviamente, para além de ser uma amostra muito importante de uma cultura que nos está associada há séculos, e ser muito importante nós termos isto tipo, nos grandes ecrãs, não é verdade? Tipo, é muito bom vermos tipo, performers queer tipo, na televisão sempre. A questão é, quando tu tens a pessoa que produz, que é o RuPaul, diz que ou afirmou ou não faz nada em prol de dizer que afinal pessoas trans podem também concorrer, nós estamos aqui tipo, numa vitória, mas a custo de quê? Estás a ver? E não é só uma questão de boicotar, é uma questão de criticar. Nós quando nos movimentamos politicamente ou pelo ativismo, etc., nós consumimos muito conteúdo, estás a ver que automaticamente está dentro da nossa bolha e que vai ser tudo bonito para nós. Mas nós também temos de estar na posição que é criticar diretamente aquilo que nós consumimos. Que é, pronto, muito bem, muito fixe, brutal, fizeste essa cena. No entanto, isto está a acontecer e eu, enquanto pessoa que está a consumir, não posso ficar calado a ver isto. E nós temos mesmo de uniformizar esta ideia da crítica da cultura que nós consumimos. E não é só televisão, e não é só cinema, é música, é jogos, é livros. E nós, como consumidores, temos o direito e o dever Exatamente. de fazer. A coisa mais bonita... Sim, e tirar o cunho negativo da crítica. A crítica é espaço para a gente continuar. Exato. Diogo, vou ter que te parar. Vou já cortar aqui agora. Por favor. Temos que ir embora. Por favor. Já estamos nisto há muito tempo. Vou cortar a minha câmera. Também não. Estou a brincar. Não, ler só para terminar Temos um o comentário desta pessoa, B, que diz: acima de tudo, e mais do que ativismo ou mudança de leis, cada ser, como ser único e individual, o mais importante será a própria pessoa ter coragem e assumir, falar abertamente sobre si ao invés de esconder. Entendo que sair do armário e correr riscos de ser renegado é grande, mas cada um é a voz. Mas é a força de todos que faz a mudança. Trabalho num ambiente que declaradamente não existe apenas o género F ou M, ou hetero, mas nota-se o esconder. Obrigado pela partilha, irei continuar. Obrigada, Beb, pela tua partilha. Obrigado, Beb. Só tenho uma coisa a dizer. Força. Só tenho uma coisa a dizer. Obrigado, prima. Ai, que lindo. Lá está, é o ativismo de uma forma secundária, como o Diogo estava a dizer, não é? É ajudar-nos a mudar as pessoas que nos rodeiam para que elas possam também transmitir uma mensagem positiva a outras pessoas. Sim. Na próxima vez vamos falar de J.K. Rowling, não é?
vai acontecer. Vai ter de ser. Na próxima Descentracenas, acho que temos que trazer. Seria Então, assim pertinente. Combinado. Tema primeiro para a próxima é J.K. Rowling. Não, e olha, pegar no tema dos videojogos, tu ias pegar, Diogo, porque há aí Boa. muita coisa também a falar. E podemos deixar aqui também personagens para crianças. E esta história de que sempre que se fala em coisas LGBT, se traz a questão das crianças e direitos das criancinhas para negar direitos a pessoas LGBT. Já temos uma lista para a próxima semana. Pronto, lá está. Pode ser um mote para a nossa conversa. Pessoas, beijão. Tchau a todos. Tchau a todos, obrigada. Continuação do fim de Bom semana. fim de Bom fim de semana. semana, usem protetor solar e bebam muita água. Sempre. Preservativo. Tchau. Cuidado com os incêndios. Tchau, vá. Adeus. Tchau. Já estamos